Bom, vamos lá então, Vini? Vamos Vamos aqui, ó. correndo Vamos agora. só ler aqui Hã. um comentário da Denise, ó. Ela Oi, falou assim, ó: Dê, tudo bem, meu "E aí, amor? Denise, por isso sempre digo que temos que nos revoltar contra uma situação ruim. E se revoltar e ter raiva da situação e ter raiva da situação, eu entendo". É isso mesmo, assim, ó, É isso mesmo. digamos que você trabalha em um local que você odeia, Ó, ok? nós vamos falar sobre isso também, que isso daí é um dos gatilhos para Ah, acionar a é? raiva, as Olha explosões de só, raiva, então mas eu bota dei, lá. Não, mas não, vai dá lá, para vai lá. concluir esse Ah, exemplo? opa, com certeza, Então vamos aqui, ó, lá. digamos que você trabalha em um lugar que você não gosta, que você Sim, odeia. sim. Enquanto você não fica, sabe assim, ó, pé da vida, enquanto a sua raiva não bate aqui, ó, e você não aguenta mais, você não muda. Não muda. Então, assim, às vezes você está trabalhando Rapidinho, em um Vini. local. Queridas Oi. do Instagram, venham para o YouTube, porque o Instagram. Gente, nós já não sabemos o que É, acontece. vem pro Instagram, Trava gente. mesmo Ô, vem aqui. pro YouTube. Vem para o Link YouTube. na bio, O link link na tá na bio. bio. Vem para Isso. cá para o YouTube, queridas. Então, assim, ó, se você está em uma situação ruim, se você está em um relacionamento que você não aguenta mais, sabe assim, ó, está namorando, não casou, e aquela coisa, não aguento mais, enquanto você não fica pé da vida, você não desfaz. Enquanto você não fica com raiva, você não consegue sair daquele emprego que você odeia, mas você tá lá porque você tem medo de ficar desempregado e não vai conseguir pagar as contas. Às vezes a gente tem que ficar com raiva mesmo para poder tomar decisão. Olha só. Ai, a raiva é boa. Olha como a raiva é boa. É, Porque é como a Dê trouxe, a Denise aqui, gente. Você tem que usar a energia da raiva não contra pessoas ou contra você, porque tem pessoas que têm raiva de si. Eu não dou certo na vida, ó, a raiva de si. Eu tenho vontade de fazer isso contra mim. Quando você está com depressão, a raiva é para tentar se matar de tanta raiva que tem, porque não consegue melhorar, enfim. Raiva contra si, raiva contra o outro é destruição. Agora, a raiva contra um problema, uma situação, isso é o saudável. Jesus, ele direcionou a raiva que ele teve. Ele não foi chicotear os comerciantes. não, Ele foi quebrar tudo quebrar tudo lá. lá. Mas É. os comerciantes ficaram intactos, bem. O problema. Não, Veja. mas assim, amor, falar que os comerciantes ficam intactos bem, às vezes dá a Não, entender não, 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 assim, não, ah, calma. O que eu estou Jesus, dizendo é que né? Jesus não atacou, não feriu a pessoa com a raiva. Isso, mas ele sentiu raiva e Ele externou. sentiu a raiva, ele direcionou a raiva para o alvo correto. Isso. A raiva que você precisa direcionar. Se você tem raiva de algo ou sente, direcione para aquilo que é saudável. Use essa energia para o Isso. saudável, não contra você e nem contra pessoas. Aí é que está o problema. É. Se eu direciono contra mim ou contra pessoas, eu já entro em um sofrimento emocional porque eu não uso a raiva de maneira saudável. Aí aqui a Carol colocou, né? A Ana Carolina, Carolzinha E aí, querida, Carol? o problema é a reação diante da É isso raiva. É mesmo, é isso mesmo. É o que Paulo fala, isso. irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, mas, Exato. ó, gente, se for para ficar nervoso, fica nervoso. Se for para ficar irado, fica irado. Porque enquanto a gente nega o sentimento, enquanto a gente não vivencia com intensidade o sentimento, a gente não encerra o ciclo. É a mesma coisa a mãe que perdeu o filho. Enquanto ela não passar pelo luto, ela não vivenciar a dor do luto, ela não vai conseguir encerrar aquele ciclo e seguir para a vida. A raiva é a mesma coisa. Brigou com o cônjuge, tá com raiva, meu, sente a raiva. Não nega a raiva. Não nega. Mas. Fala pro cônjuge que tá com raiva. Faça uma autogestão, isso é inteligência emocional, uma conversa consigo mesmo. Eu tô com raiva, eu tô indignada porque o meu marido fez isso. Eu não me conformo, liga para uma amiga, desabafa, sente a raiva. Por quê? Porque ela vai passar. O que você não pode é assim, ó, não, eu sou cristã. Ah, eu sou cristã, não, eu não tô com raiva. Não, raiva, você não me pega. Para com isso, gente. Para com isso. Isso é ficar se iludindo. É pensamento positivo. Se você segura a raiva, você implode, tá? Vai implodir, vai ficar doente, o corpo vai começar a somatizar. Exatamente, porque é o que acontece. Isso Bom, nós mesmo. vamos começar a seguir. Vai, vamos Queridas, lá. olha, eu estou aqui com as perguntas de vocês, eu vou responder todas. Eu e o Vini, nós só vamos dar continuidade ao conteúdo, tá? Vão anotando que tem muita informação aqui. E aí, e vão colocando perguntas, que no final nós vamos responder as suas perguntas e as perguntas da caixinha do Instagram. Mas vamos lá, Então vai, Vini. amor. Então, pensando que raiva é saudável, certo? Raiva te preserva. A raiva preserva. Mas o que Caim fez com a raiva? Ele assassinou. Sim. Ele se deixou levar. É ele não isso. preservou a espécie, que é o saudável. É isso. Ele matou a espécie, é uma outra coisa. Ele matou o irmão dele. Então, enfim, raiva, quando você não sabe direcioná-la, é um problema. Faca não é o problema. Faca para cortar um pão é bom, para cortar uma comida, mas para machucar alguém, aí é que está o problema, certo?
Outra questão importante, as pessoas confundem com o espiritual. Veja bem, raiva não é demônio. Raiva te pertence porque Deus sabe que você precisaria da raiva para poder viver aqui na Terra. Vai Sim. haver alguns perigos que você tem que se proteger. E que você tem que proteger os teus filhos, as pessoas que estão à sua volta. Então, não é espiritual. Muito pelo contrário. Quanto mais você pensa que é espiritual, agora eu quero te trazer o problema de você achar que é espiritual, minha irmã em Cristo, que nós falamos com as mulheres cristãs. E mesmo que você não seja cristã, você vai entender também. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, Deise. Boa tarde, querida. Se tiver problema no Instagram, vem pro Vem YouTube, pro tá? YouTube. Link está lá na bio. Vai. Queridas, então vamos lá. Se eu acho que raiva é demônio, eu só tenho que expulsar, aí tá o problema. Porque provavelmente até isso que o diabo quer. Porque aí você não se controla e não procura entender a consciência da raiva, qual é o gatilho dessa raiva. Você não resolve esse problema. Por isso que muitas mulheres, ou homens, mas o caso aqui falando com mulheres, tem explosões de raiva. Porque você não consegue descobrir o que é o gatilho que aciona essa raiva que você explode. E é uma explosão que, vamos combinar, né, irmãs? Vai tudo pro alto, né? Então, quanto mais você pensa que é espiritual e só expulsa, você perde a consciência do real problema. Aí você acha que tá expulsando, tá tudo certo? Gente, na verdade, você está perdendo a consciência do real problema. E o diabo tá felizão da vida, sabe por quê? Porque é menos trabalho para ele. Isso é boba, é eu mesma, acha do que sou eu. Porque aí você não vê que o problema não é o diabo, é aquele emprego que você não gosta, é uma situação que está desconfortável para você, porque a raiva é uma energia, é como se fosse uma explosão. Como que você salva uma criança? Se você tiver uma explosão para salvar, tem que ter força para salvar. Imagina as nossas irmãs que são casadas, diante de uma situação de perigo, o que elas esperam do marido? Espera a proteção. Opa. Nenhuma mulher espera ter que proteger o seu marido. Misericórdia. Elas esperam ser protegidas. Sim. E o que é que faz o marido proteger a esposa? É a raiva, é a testosterona, é a agressividade. Então, assim, se um estuprador vai querer estuprar você e ele me vê do seu lado, ele vai falar, não, se eu for ali, eu vou encontrar resistência. Vai encontrar. E vai encontrar mesmo. Qualquer esposa aqui, ó, casada, qualquer mulher casada aqui, espera que o marido se posicione protegendo você. Então, se vem um homem tentar abusar de você, ó, tentar abusar das crianças, é a agressividade, é a raiva masculina que vai te proteger. E eu duvido, mesmo na igreja, que tem alguma mulher que espera não ser protegida, espera que o seu marido não use de agressividade para tentar te proteger, não existe isso. Ou ele vai ver você sendo abusado, ele só vai orar. Não, amigo, por favor, não abusa da minha esposa, eu vou ela orar é casada, por você. Eu vou orar por você, não é assim que funciona, gente. E Deus sabe que não é assim que funciona. Não foi assim que Deus expulsou os cananitas, os cananeus de Canaã. O povo de Israel não chegou pedindo por favor lá, não. Foi na espada. Foi na espada. Tem que ter a raiva. E o que é que fez com que Josué liderasse também foi raiva. Se eu estou liderando um exército de homens, eu não vou com gentileza, com delicadeza. Você tem que ter agressividade, você tem que ter a raiva. E é justamente essa raiva que fez com que o povo de Israel conquistasse a terra prometida. Exatamente. Ou seja, a raiva envolve proteção. Olha que Nós estamos trazendo a raiva saudável, porque vai vir a estamos falando sobre a raiva mesmo no contexto cristão, porque nós somos cristãos e mesmo quando nós nos batizamos, nós continuamos com sentimentos ruins muitas vezes. Então a questão não é o sentimento da raiva em si, é o que você vai fazer com ela. A raiva muitas vezes vai te levar a proteger a sua família. Isso. A raiva vai te fazer preservar a espécie. A raiva te faz manter... Nossa, me veio um insight aqui agora. A raiva te faz manter zelo das coisas de Deus. Imagina que você está na igreja e você começa a ver um pastor que está pregando algo contra a Bíblia. O que é que te faz levantar e combater aquela heresia? Você vai pedir... É o zelo, é a raiva. Vai pedir por favor? Não é a gentileza, não é a alegria, não é o prazer, é a indignação. Não, o que o Senhor está pregando não é bíblico. O que o Senhor está pregando vai contra as escrituras. É a raiva que te faz se posicionar dessa forma. Aí você vê o seu filho assistindo um programa que tem conteúdo erótico, que eu já vi. Meu Deus. A gente assistindo programas, desenhos com o Samuel, quantos que a gente já viu? E eu fico indignado. Não, tira disso aí agora. Não pode. Vamos preservar aqui os olhos do nosso filho que só tem 5 anos. Exatamente. Veja como a raiva tem o seu lugar. Tem.
Precisa. A raiva tem o seu papel, gente. Não vamos demonizar a raiva. Demônio é outra coisa. A gente manda embora, ele vai embora. A raiva não vai. Não demonizemos a raiva. A raiva não vai embora se você expulsa, porque você fica melhor, mas depois ela volta de novo, porque o problema não é a raiva, é o que sustenta É o que você faz com a raiva. ela, pelo amor de Deus. O que está por trás da raiva. É isso que agora a gente vai ter que entrar na raiva que adoece. Vamos falar da raiva que gera adoecimento, aquela raiva que te perturba, aquela raiva que te leva às explosões, que depois você entra na culpa, e aí você fica com raiva de você, e aí você fica mais suscetível à raiva de novo, e aí você fica na culpa. É um ciclo que não termina de sofrimento emocional. Aí sim o diabo se aproveita para fazer o auê dele.